O aluno se sente muito mais seguro quando ele sabe que tem o apoio de uma pessoa que tem um vínculo afetivo com ele, que tem um cuidado especial com ele. Para aprender, é também preciso escutar. Desde o primeiro dia do aluno no Band até o último, a gente está por perto. Durante a pandemia, acho que todo mundo teve que se reinventar, e a escola também. A gente esteve o tempo todo presente para o aluno. A gente poder ouvir os alunos, poder compartilhar com eles, trocar experiências é fundamental. O Band tem um cuidado com o bem-estar emocional do aluno que se estende de ponta a ponta. Então, desde a chegada até o auxílio dado pelos orientadores, pelos professores, pelos funcionários. A escuta é um recurso fundamental. É através da escuta que eu garanto o meu lugar de fala, o meu lugar de identidade e onde eu vou me conhecendo, me encontrando e encontrando o caminho. Estar ao lado dos alunos nesse momento da primeira decisão profissional é algo que os ajuda em todo o futuro deles. O aluno que tem esse sonho, de estudar numa universidade fora do Brasil, é um processo de muitas incertezas, muitas ansiedades. Então, esse aluno, a gente tenta ao máximo ajudar. Um ponto muito forte é o auxílio que é dado de aluno para aluno. Então, a gente tem grupos de alunos que são voluntários e que se formam para prestar essa ajuda, essa escuta e esse acolhimento. É muito gratificante ver que muitas das estratégias que eles aprendem aqui dentro, eles levam para fora da escola. O bem-estar emocional é o caminho mais seguro para o sucesso e para a felicidade. Olá a todos, é uma honra conversar com vocês nesse momento de decisão tão importante que é a escolha da escola dos filhos, essa mudança de escola. O Bandeirantes é um colégio para adolescentes, especializado em adolescentes, pelo menos até 2022, depois eu explico por quê. E eu vou procurar contar um pouco a história do colégio, como nascemos, há quanto tempo existimos e assim por diante. E a questão principal é por que estudar no Bandeirantes, por que matricular a sua menina, o seu menino no Colégio Bandeirantes. Bom, a história do Band, O Band tem 77 anos de existência, Ele nasceu em 1944, principalmente para atender imigrantes. O Brasil e São Paulo, em 1944, existiam poucas escolas públicas de muita qualidade. Tem o exemplo do Caetano de Campos, do Roosevelt, e escolas particulares religiosas, a grande maioria religiosas, e que atendiam a elite. Os imigrantes que chegavam em massa a São Paulo, fruto das duas grandes guerras, a Segunda Guerra Mundial terminando, então nós tínhamos judeus, árabes, pessoal da Europa, famílias da Europa do Leste, chineses, japoneses, chegando em massa a São Paulo e sem ter escolas que pudessem atendê-los. A expectativa dessas pessoas era começar uma nova vida no Brasil, em São Paulo, e ter oportunidades de crescer, de progredir. E, portanto, a expectativa de uma educação de alto nível era muito forte. E aí houve esse espaço na sociedade, esse espaço no mercado, que surgiu o Colégio Bandeirantes. Uma escola que foi fundada por engenheiros, depois isso teve até repercussões outras, como foi a fundação da Escola de Engenharia Mauá, que nasceu aqui dentro do Bandeirantes. Há alguns anos, os nossos laboratórios eram usados pela Escola de Engenharia Mauá, até que os prédios específicos deles em São Caetano ficassem prontos. Essa ligação é uma ligação histórica, diga-se de passagem.
Os nossos valores, né, que é algo muito importante para as famílias. Né? O Bandeirantes tem 5 valores fundamentais: excelência, pioneirismo, confiança, aluno no centro e interdependência. Né? Nós somos fanáticos por excelência, né? É algo que vem das nossas origens. Né? Você tem que dar um serviço educacional, os alunos têm que aprender e têm que aprender dentro de uma expectativa alta, uma alta expectativa de aprendizado. Né? A educação no Brasil, e especificamente em São Paulo, houve, nos últimos 20 anos, abaixou muito a expectativa de aprendizado dos alunos por parte das escolas. Né? E o Bandeirantes resistiu a essa tendência, que entendemos que é muito ruim para as famílias, para as crianças e adolescentes e para a sociedade. Nós resistimos bravamente, porque as tendências eram muito fortes, felizmente mudando nos últimos anos. Então, esse Bandeirantes, ele tem, entrando no porquê matricular aqui, ele tem boas instalações, sem dúvida, mas existem melhores. Então, por que o colégio atrai tanto esses alunos ao ponto de ser um dos maiores colégios do Brasil em quantidade de alunos para Fundamental 2, né, o antigo ginásio, e para o ensino médio? O grande segredo do Bandeirantes, que é um segredo de polichinelo, é a formação dos seus educadores, a formação de professores, a formação dos orientadores, que é muito forte. Nós temos uma qualidade de educadores de primeiríssima linha. Né? E como conseguimos isso? Nós conseguimos através de um investimento muito grande no professor, contínuo. Né? Você seleciona, obviamente, bem o professor, e você investe nele durante toda a vida, né? Toda a vida profissional dele aqui no Bandeirantes, desde as pessoas, os funcionários mais humildes, ao diretor-presidente, tem que estudar. Né? Aqui é um dogma de fé. Todo mundo tem que estudar. Os alunos têm que estudar, os professores têm que estudar, os gestores têm que estudar, os diretores têm que estudar, o presidente tem que estudar, o tempo todo. Isso reflete numa qualidade, numa capacidade de enfrentar situações difíceis, como a que nós estamos enfrentando nos últimos 2 anos, né? A pandemia. Falar um pouco sobre a pandemia. Caiu na cabeça de todos nós, né? De todas as escolas, da sociedade brasileira, com uma intensidade enorme, da sociedade de São Paulo. E o Bandeirantes, por ter uma tradição muito forte já e muita capacidade tecnológica, no nosso entender, nós nos adaptamos mais rápidos até do que as outras escolas e tivemos muito sucesso. Esse sucesso é medido pelos resultados, por exemplo, né, dos argumentos para fazer essa afirmação é o nosso sucesso nos vestibulares. A última turma, a turma de 2020, formada no ano passado, continuou uma tradição de grande sucesso nos vestibulares. Ou seja, apesar dos prejuízos indiscutíveis, inevitáveis da pandemia, nós conseguimos manter, pelo menos em relação aos nossos concorrentes, às outras escolas, nós conseguimos manter a nossa qualidade e o nosso diferencial. Continuando a questão da pandemia, houve um diagnóstico muito importante aqui por parte da gestão do Bandeirantes, né? Nós tínhamos tido uma experiência já há poucos anos atrás, em 2009, do H1N1, e ficamos 2 semanas parados por determinação governamental mesmo, né? As escolas tiveram que parar durante 2 semanas, dada a possibilidade de uma H1N1 foi considerado pela Organização Mundial de Saúde uma pandemia. Depois disso, fomos tendo notícias desses mercados úmidos da Ásia, né? E lendo artigos, etc., provocando diversos tipos de doenças generalizadas em porcos na China, por exemplo, que teve que eliminar metade do seu plantel de porcos, né? Isso nos fez mudar a nossa política de saúde, né? Saúde dentro da escola, uma escola de alto nível, que atende famílias que tem tem boa alimentação, que tem serviços médicos de primeira qualidade, sempre foi algo secundário. Então nós percebemos que estrategicamente a saúde passa a ser algo muito importante daqui para frente no processo de educação, né?
Então, firmamos um acordo com o Hospital Sírio-Libanês. Outras escolas firmaram com o Sírio-Libanês e o Einstein, mas o nosso é um pouco diferente. Nós não fizemos um contrato para 2020/2021. Foi um contrato definitivo, o Sírio-Libanês assumiu o ambulatório da escola, a política de saúde da escola. Nós temos pessoal do Sírio-Libanês permanentemente dentro da escola, da área de enfermagem. Nós temos um coordenador do Sírio-Libanês, médico, que com reuniões periódicas, diárias até, à distância, mas também a presença física aqui, e telemedicina, os recursos de telemedicina. O Sírio trouxe para nós todos os protocolos de saúde, claro que agora adaptados à Covid-19, evidentemente, conforme a situação vai melhorando, esses protocolos vão sendo minimizados, vão sendo adaptados, como quando piorou, né, como aconteceu no começo do ano, que nós começamos as aulas do presencial e tivemos que recuar. O Sírio é o primeiro que está lá, que está conosco, nos avisando e adaptando imediatamente esses protocolos. Muito bem. Falando mais sobre a formação continuada dos professores, voltando a que acho que é um fator muito importante, é uma variável talvez a mais importante dentro da escola, né? Escola é ser humano, escola é contato humano. Escola básica de crianças e adolescentes, o contato, o abraçar, o brilho nos olhos, entre eles, entre os alunos e com as equipes, esse contato humano e com as famílias, é o fundamental, é a base de tudo. Tá? E nós, então, investimos muito nesse professor, através de mestrados, doutorados, pós-graduação, mestrados, doutorados, cursos no exterior, viagens ao exterior, congressos no Brasil e no exterior, em todas as áreas do conhecimento. História, geografia, matemática. Tivemos equipes recentemente, antes da pandemia, de história, português, língua portuguesa e artes, visitando Portugal. Isso enriquece enormemente as aulas na área de artes. A cada 2 anos temos equipes na Bienal de Veneza. Então, nossos professores trazem o que há de mais contemporâneo das tendências da arte contemporânea. Enfim, nos esportes, né, o Bandeirantes ainda tem, e aí eu vou contar depois no final para vocês, porque o Bandeirantes tem muita restrição de espaço. Então, mesmo com isso, comparado com outros colégios concorrentes, até que mandam muitos alunos para nós, é uma desvantagem. Mas, através de equipes de esporte e de técnicos de primeiríssima qualidade, nós temos aí as várias escolas, das várias modalidades esportivas, e com um sucesso impressionante, que se reflete, inclusive, nas competições intercolegiais, onde o Bandeirantes é uma potência. No basquetebol masculino, nós fomos, em 3 edições, nós fomos 2 vezes campeões e tivemos na terceira edição, nas finais. Nós somos das poucas escolas de São Paulo que conseguem formar equipes de basquetebol feminino, né? Vôlei nós somos fortíssimos, handebol somos fortíssimos, para não falar no futebol, que o colégio é extremamente forte. E essas escolas, esportes, estão totalmente dentro da anuidade paga, né? No Bandeirantes, a gente tem uma filosofia de cobrar bem uma vez e não ficar cobrando. Isso é uma filosofia dos 77 anos nossos, né? Outro aspecto que é muito importante na formação e na educação do século XXI é algo que vocês já devem ter ouvido falar, e isso está aparecendo muito na imprensa, que é o socioemocional na vida empresarial, muito fortemente a questão do socioemocional. O Bandeirantes faz um trabalho com o que seria uma aula, não é bem uma aula, porque é um espaço de trabalho, uma vez por semana, do 6º ao 3º ano do ensino médio, onde você trabalha convivência, né? Convivência, discussão das problemáticas adolescentes. São professores interdisciplinares ou orientadores educacionais altamente capacitados, todo mundo fora a sua especialização, sua origem, em termos de professores de conteúdo, português, matemática, educação física, química, eles têm uma formação
fortíssima na área de sexualidade, na área de convivência escolar, no caso da convivência escolar com as equipes da doutora Thelma Vinha, da Unicamp, que é o núcleo mais forte de pesquisa nessa área. Esse grupo de pesquisa da Unicamp tem ligações muito fortes com a Espanha, onde se desenvolveu muito a questão da paz dentro da escola, da convivência na escola como um componente fundamental para a qualidade do aprendizado, né? O ambiente escolar tem que ser um ambiente sadio, um ambiente de alegria, um ambiente que o aluno ame estar lá dentro, né? E, com isso, nós temos os nossos professores da área têm, no mínimo, mestrado, muitos com doutorado nessa área de convivência, na área de psicologia. Viajamos para a Espanha, equipes nossas, acompanhando um espaço que a Unicamp abriu na Academia Espanhola, nas universidades, visitamos escolas, visitamos trabalhos que estão sendo feitos na Espanha. Mas isso é generalizado, isso ocorre na física, na química, na matemática, através de mestrados, doutorados, cursos rápidos no exterior. Outro aspecto muito importante, né, para o mundo do século XXI, que é a questão das línguas, né? O colégio ele é muito forte em inglês e muito forte em espanhol. O colégio tem uma prioridade para línguas, né, ao ponto de ter ficado conhecido em São Paulo. Isso veio das próprias famílias, do comentário: o inglês no Bandeirantes não é um inglês de colégio, o espanhol no Bandeirantes não é um espanhol de colégio. Como é que você consegue isso? Da mesma maneira que a cultura inglesa, que o Alumni, que o Instituto Cervantes, através de uma forte formação dos professores, né? Encaminhando para cursos no exterior, no caso do inglês da Inglaterra, dos Estados Unidos, no caso do espanhol da Espanha, né? Inclusive fazendo mestrados fora, mestrado em universidade de primeira linha na Espanha, em que parte é presencial, parte é à distância. Com isso nós conseguimos rodar toda a equipe de espanhol e acaba tendo uma qualidade realmente excelente, né? Eu estou indo e voltando um pouco, mas porque eu vou me lembrando de alguns dos aspectos que são fundamentais. Quando você fala que eu coloquei a questão do socioemocional, as famílias famílias que têm pai, mãe, executivos e estão aí no mundo empresarial, eles sabem perfeitamente de que a questão da convivência, da capacidade de se relacionar, da capacidade de aprender sempre, passou a ser um critério fundamental, não só no recrutamento, mas principalmente na permanência do profissional na empresa, né? E com isso nós desenvolvemos, é curioso, porque a literatura empresarial, ela contemporânea, ela coincide muito com a literatura educacional. Então, o autoconhecimento, o equilíbrio, a autoconfiança e, principalmente, a humildade você vê nos grandes líderes na literatura de ponta empresarial, esses 4 princípios sendo realmente estruturais das exigências do executivo moderno, do líder moderno, e também dentro da escola. E nós trabalhamos intensamente esses 4 princípios do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Outro aspecto, né, que nós também que é muito contemporâneo, uma exigência contemporânea da sociedade, e nós entendemos como muito importante, e já trabalhamos isso há muitos anos, que é a inclusão social, né? O colégio é um colégio bastante caro, então você tem que ter alguns programas focados na inclusão social. Então fizemos um acordo já de muitos anos com o SMART, né, o Instituto SMART, e temos mais de 100 alunos. O Instituto SMART recruta crianças, adolescentes de baixo poder aquisitivo, muito baixo poder aquisitivo, mas de grande capacidade intelectual e muita vontade e muito apoio familiar. É feita uma seleção, são eles que fazem a seleção. Eles entram aqui no 8º ano do Bandeirantes, permanecendo na escola pública, no ensino regular da escola pública, e no contraturno eles fazem algumas disciplinas que são essenciais, como português, matemática, inglês,
esportes no Bandeirantes, preparando-os para ingressar no ensino médio, e aí no ensino médio eles são alunos normais, são alunos que se integram totalmente no ambiente do colégio. Temos o Instituto Sol também, que está conosco, e o Instituto Alcance. São 3 institutos. O SMART é o que tem mais alunos aqui dentro, quase 100 alunos, e nós estamos com mais de 100, somando os 3 institutos, mais de 100 alunos estudando no Bandeirantes. Isso é muito importante para eles, para essas meninas, para esses meninos, e principalmente para os nossos filhos, né? Filhos e netos aí, é fundamental que eles não minimize a questão da bolha, né? Todos os nossos filhos vivem muito em bolhas, né? A bolha da escola, a bolha do condomínio, a bolha do clube, mas nós temos, pelo menos na escola, procurar mostrar o que é o Brasil, o que é São Paulo, especificamente, a cidade onde eles moram, né? E aí, né? Vocês devem estar perguntando, bom, mas e o resultado disso, né? O que a escola pode mostrar como resultado positivo, né? Vocês já devem conhecer, ou alguns até conhecem provavelmente bem, que existe uma prova internacional feita pela OCDE, Organização de Desenvolvimento dos Países Desenvolvidos, né? Que dá uma enorme prioridade à educação básica, e tem o exame PISA, né? Que procura verificar o nível da educação dos diversos países, né? E de 3 anos para cá, eles desenvolveram o PISA para a escola, né? Onde eles procuram focar numa determinada escola e comparar com outras escolas de igual poder aquisitivo, de igual situação social. Então, essa é uma prova muito importante. Nós fomos convidados para fazer o primeiro PISA for Schools. Nós fomos uma das poucas escolas do Brasil convidadas para fazer, porque era um projeto experimental, e que agora deveria, em 2020, continuar e aí aberto às escolas que desejassem e tivessem a coragem de serem testadas, né? Em termos de padrões internacionais de educação. Em função da pandemia, não foi possível realizar o ano passado, mas será realizado esse ano. Então, no primeiro PISA que nós fizemos, comparado com escolas japonesas, americanas, inglesas, francesas, de Singapura, de Taiwan, do Canadá, dos Estados Unidos, nós saímos espetacularmente bem. É um orgulho para a nossa equipe, para esses professores maravilhosos que aqui trabalham, para esses orientadores educacionais, para o pessoal especializado em educação, em orientação profissional e carreiras, e o pessoal do nosso internacional, departamento internacional. Foi um sucesso incrível. Nós tivemos, tanto em matemática nós fomos líderes, com resultados muito acima de escolas equivalentes japonesas, por exemplo, né? Mas também tivemos acima em ciências e em linguagem, né? A posição, se o Brasil tivesse uma posição perto disso, nós estaríamos entre os principais países do mundo em qualidade de educação. E aqui no nosso Brasil e no nosso São Paulo, né? Bom, isso é uma pergunta que muitas vezes muitas famílias me fazem em relação à FUVEST. O Bandeirantes foi campeão absoluto da FUVEST desde a criação dela, e depois as dificuldades começaram a aumentar, não só para o Bandeirantes, mas para todas as escolas, em função das cotas, né? Não vamos entrar aqui no mérito das vantagens das cotas. Eu particularmente acho que as cotas têm uma razão social importante delas existirem, mas elas chegaram, né, agora a 50% das vagas da Universidade de São Paulo, da Unicamp e da Unesp, das 3 universidades públicas. Isso, evidentemente, você só tem mais candidatos e uma redução de 50% das vagas em cada instituto. Então, por exemplo, não é que maior número... Você pode distribuir, com a Universidade de São Paulo, por exemplo, pode distribuir esses 50% das vagas em letras, em cursos menos concorridos, ou em cinema. Não, em cada instituto tem que reservar 50% de vagas para cotistas. Bom, então, não dá para comparar com resultados antes das cotas, mas, mesmo assim, comparando com
com escolas particulares, privadas, das famílias de classe média, média alta e alta, o Bandeirantes continua tendo uma posição de liderança, está entre as melhores. O que aconteceu, e era inevitável, que surgiram novos centros privados de ensino, caros, mas de altíssima qualidade. Já existia a Fundação Getúlio Vargas em administração, a Getúlio Vargas entrou na área de economia, que é considerado, pelas avaliações do Ministério da Educação, do MEC, a melhor do Brasil, e também na área de Direito, que também é considerado a melhor escola de Direito do Brasil, a Faculdade de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. O INSPER, que na minha visão, eu sou formado na Getúlio, na GV, tenho orgulho enorme da GV, mas na minha opinião, o INSPER hoje é a melhor escola de administração do país, tem uma economia fortíssima também ali, rivalizando com a economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E na medicina temos o Einstein, né? Temos notícias que o Sírio-Libanês caminha para abrir um curso de graduação em medicina também, temos a Santa Casa, já tradicional, enfim. Existem outras opções em que o Bandeirantes vem saindo espetacularmente bem. O Bandeirantes é um campeão na área de direito de GV, é um campeão na área de administração da GV. Nós somos a escola que mais coloca na administração, no INSPER também. Faço parte, inclusive, do Conselho de Avaliação Externa do INSPER. Temos conseguido muito sucesso no Einstein Medicina, que é dificílimo de entrar, e isso exigiu também, mais uma vez, uma forte adaptação da escola. Por quê? Porque o vestibular da FUVEST é um vestibular extremamente conteudista. O vestibular da GV, tanto administração, direito, economia, o do INSPER, do Einstein Medicina, são vestibulares muito diferentes, onde você tem uma parte que exige uma formação básica boa do aluno, sólida do aluno, mas a decisão é feita exatamente em outras competências e habilidades do aluno, através de entrevistas, dinâmicas de grupo e assim por diante, né? Os pais aí executivos já têm até uma certa familiaridade nos recursos humanos das empresas mais sofisticadas. Isso foi transportado, e claro que adaptado à idade, para a seleção dessas escolas. Todo ano que eu faço essa exposição para as novas famílias, para os novos alunos, eu sempre coloco, né? Puxa vida, a gente tem que compensar. Temos instalações boas, prédios projetados para a escola, com muito conforto, mas não temos aquele espaço que tem algumas das escolas que nos enviam alunos, inclusive, como o caso do belíssimo espaço de um arquidiocesano, belíssimo espaço de um Santa Cruz. Eu até brinco um pouco que o Santa Cruz é tão bonito que com aqueles ambrelones, os jardins ali, dá vontade de você sentar e pedir uma caipirinha, né? Mas agora, eu não vou falar mais sobre isso, porque o Bandeirantes, a partir do segundo semestre do ano que vem, 2022, terá uma instalação maravilhosa, que não vai dever para ninguém, maravilhosa. Uma torre está sendo construída, nós fomos comprando os terrenos em torno da escola, foram 40 anos comprando casinhas aí, é difícil, é duro, foi muito sonho, né? E muita vontade. Estamos construindo uma torre de 12.200 metros quadrados, com o que há de mais avançado. O projeto o que traz para dentro da escola, das instalações escolares, o que há de mais avançado na educação contemporânea. Salas com possibilidades de grupos diferentes estarem trabalhando, salas menores, salas maiores, áreas de convivência amplas, para o autoestudo, para um estudo que é diferente da aula convencional, mas também salas de aulas convencionais muito boas, anfiteatros maravilhosos, um andar inteiro para arte, um espetáculo, um show. E 2023, inclusive, né, no segundo semestre de 2022, os alunos já estarão usando o prédio. E outra novidade, com esse prédio novo, nós vamos derrubar instalações muito antigas nossas, e já no segundo semestre de 2022, ou seja, o ano que vem, amplos espaços vão ser abertos aqui, com gramados, com quadras, que realmente era uma falha nossa, né? Um projeto realmente deslumbrante, maravilhoso, 110
10 milhões de reais, é o maior investimento em educação privada no Brasil, e vai ser uma honra ter vocês aqui na escola. E, a partir de 2023, teremos o Fundamental 1, né, que o Bandeirantes nunca teve. O Bandeirantes sempre foi especializado em adolescentes. Mas nós estamos já há 3 anos trabalhando com equipes especializadas em Fundamental 1. Todo o material didático está sendo feito interno, com equipes trabalhando. Já temos todos os coordenadores contratados, né, e faltando ainda 1 ano e meio para funcionar o Fundi 1, já temos coordenadores contratados, temos equipes que estão fazendo o material, muitos já serão contratados ou estão sendo contratados como professores. Enfim, algo... Eu não conheço em São Paulo, em mais de 40 anos que eu estou na educação, não conheço uma escola começar um curso com tamanhos cuidados, né? Porque o objetivo é, nós entendemos que nós somos uma das melhores, se não a melhor escola do Brasil, no Fundamental 2 e no médio, desculpe a minha falta de modéstia, e não podemos ter um Fundamental 1, não é? As crianças, mais ou menos, ou comum, é como qualquer outra escola. Não, não será, pelo menos esse é o nosso desejo, estamos trabalhando para isso. Então, obrigado, espero vocês aqui em 2022, vai ser um enorme prazer e acho que iremos corresponder às altas expectativas. Muito obrigado. Olá a todos, meu nome é Maíra, eu sou diretora pedagógica aqui do colégio. Um prazer ter vocês aqui, ainda que de forma virtual, mas a gente está muito confiante que isso vai mudar em breve. Então tudo que nós queremos conversar com vocês hoje é pensando que ano que vem estaremos muito mais próximos e essa pandemia estará acabada. Mas não podemos negar que ela existiu. Normalmente, eu diria para vocês e os seus filhos olharem as matrizes dos diferentes anos que interessam para vocês a partir do ano que vem, olharem a carga horária de cada uma dessas disciplinas, veem como é que elas vão se distribuindo ao longo dos anos. Isso tudo continua valendo, continuo recomendando que vocês façam isso, que vocês tirem suas dúvidas sobre isso. Eu diria também muito sobre as questões mais diferenciadas que o colégio tem. Então, falaria bastante para vocês sobre eletivas, sobre atividades complementares, o STEAM, que vocês vão ver também daqui a pouco, a própria convivência. Isso tudo continua sendo muito importante para vocês tomarem a decisão de vocês de virem estudar aqui com a gente a partir do ano que vem. Mas a gente não pode negar que a gente teve esses 2 anos de pandemia, né, quase 2 anos agora de pandemia, e que muita coisa foi aprendida, muita coisa foi revista, muita coisa foi discutida. Então, nessa vivência especial, eu queria comentar com vocês um pouco sobre esses legados, né, que tem sido uma fala tão constante, né, os legados da pandemia, o novo, o normal. Como é que nós estamos entendendo isso aqui no Band e o que a gente vai de fato incorporar e trazer para cá? Bom, não dá para começar essa fala sem comentar que, sem dúvida, a pandemia acabou acelerando uma série de discussões que já existiam na educação. A questão do papel do professor, o papel do aluno, como é que se dá essa interação, como é que você trabalha a autonomia do aluno. Isso a gente já vem trabalhando há muitos anos no colégio, é uma coisa que é muito discutida, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não pode agora não dar luz a uma nova discussão, que já não é tão nova assim, mas que, enfim, se tornou essencial, que é a questão do papel da escola enquanto ambiente físico. O que a gente precisa fazer na escola? Quais são as atividades que são imprescindíveis de acontecerem aqui? Isso não significa que a gente quer que o aluno não esteja aqui, que a gente quer que o aluno faça parte ou grande parte do seu estudo em casa. O que a gente quer é levantar esse ponto de esse lugar tão especial
em que os alunos estão aqui, que é tão importante nessa fase de vida deles. O que vai acontecer aqui? Qual que é a importância incrível deste local aqui? E aí também, para conseguir falar um pouco do que a gente quer ficar com desses legados e o que a gente não quer ficar de forma nenhuma, acho que é importante a gente tentar mostrar para vocês, para os seus filhos, para os nossos futuros alunos, o que o Band está entendendo de todas essas questões de ensino à distância, é híbrido, vai ficar mais em casa agora, não vai, é videoaula, enfim. Nós discutimos muito isso nos últimos anos e para nós ficou muito claro que o ensino à distância é uma outra coisa, tem tecnologias próprias, premissas próprias, é uma concepção de outro tipo de ensino que não é e não vai ser a gente aqui. Nós e todas as escolas do mundo, obrigados a entrar no ensino remoto, mas o Band sempre teve a preocupação de se manter entregando, apenas de uma outra forma, tudo que ele entendia como especial, como importante para a educação desses meninos e dessas meninas. Então a gente está falando de todas as particularidades das diferentes disciplinas, dos diferentes anos, que a gente sempre se preocupou muito aqui no colégio. Com isso, o que a gente está entendendo como um ensino híbrido que está sendo tão discutido, não é só a tecnologia quando o aluno está fora do colégio, não é só deixar uma demanda para o aluno, entre aspas, se virar sozinho, não. Ensino híbrido é tudo aquilo que a gente consegue fazer para conseguir que o aluno tenha cada vez mais autonomia nesse processo escolar dele. A gente sempre acreditou nisso, a gente sempre trabalhou muito nisso no Bandeirantes, mas a ideia agora é incorporar o que de fato a gente viu que funcionou lá durante a pandemia, durante esse momento que tivemos que estar 100% remotos. Então, os alunos vão continuar tendo as aulas aqui no colégio, essa convivência é imprescindível, essa troca entre professor e aluno, entre aluno e aluno, nesse ambiente é imprescindível, e por isso que a gente também vai usar esses horários para que os alunos sejam expostos a outras estratégias de ensino. O Bandeirantes não está revendo conteúdo, não é esse o ponto. O que a gente vai trabalhar a partir do ano que vem, em ondas, até porque a gente tem uma série de alunos que já estão aqui conosco, mas a ideia dessas ondas é trabalhar cada vez mais estratégias diferenciadas em que o aluno vá se tornando cada vez mais autônomo do seu aprendizado. É trabalhar com que o aluno consiga suprir melhor as suas dificuldades ou as suas facilidades de maneira cada vez mais individual. Então, com isso, o que nós estamos enxergando? Temos duas estratégias importantes que eu queria compartilhar com vocês hoje. A primeira é, o aluno vai ter 3 momentos para conseguir verificar como é que anda esse aprendizado dele. Não só ele, como o próprio professor. Então, há alguns anos, o Band já tem fortalecido cada vez mais as avaliações formativas, em que, ao longo do período em que o aluno não está fazendo as provas finais, ele consegue ter retornos, feedbacks muito rápidos do que ele acertou, do que ele errou, de comentários, de estratégias em grupo, e o professor também consegue ter isso e consegue realinhar rotas. Além da avaliação formativa, a gente continua oferecendo para os alunos tanto o plantão de dúvidas quanto os momentos de reforço e recuperação contínua, em que o aluno vai poder suprir algumas deficiências, algumas lacunas que tenham ficado. Então, claro, o reforço e recuperação contínua está muito ligado ao desempenho anterior, mas a ideia é que não deixe criar uma bola de neve, uma coisa que vai ficando cada vez mais difícil depois de ser recuperada e que atrapalhe o desenvolvimento do próximo período. O plantão vai ser um momento em que o aluno pode procurar essa ajuda, o professor vai poder sugerir temas, de maneira que a gente consiga ter um atendimento mais individualizado ainda. O que a gente vai colocar de novidade para esses 2 momentos é que sim, eles vão poder ser feitos de maneira remota, esse sim de maneira remota. O que a gente viu é que com isso a gente consegue expandir a quantidade de alunos e a quantidade de disciplinas envolvidas nesse processo e que os alunos acabam tendo um engajamento maior, já que eles não precisam esperar longos períodos para serem atendidos, eles vão poder fazer isso de casa, eles vão poder ter discussões em fóruns e tudo mais, sem precisar esperar um longo período aqui no colégio. Voltando a falar um pouquinho de avaliação formativa, essa é uma preocupação que a gente, enfim, tem tido há bastante tempo. Não é só uma avaliação contínua, é importante esse feedback.
E por isso é muito importante que exista esse tempo para o professor trabalhar isso na sala de aula com os seus alunos. Essa vai ser uma das razões pelas quais o Bandeirantes, a partir do ano que vem, e aí para todos os anos, do sexto ao terceiro, vai tornar suas avaliações somativas, aquelas de final de período, trimestrais. Então o aluno, como sempre foi muito tradicional no colégio, continua tendo aquele período de provas, aquela semana de provas, mas agora elas vão ocorrer apenas 3 vezes por ano, para justamente poder fortalecer esses momentos de desenvolvimento, aí agora sim, ao longo dos trimestres. Inglês, começando ano que vem com sexto, sétimo e primeiro ano, e espanhol, começando ano que vem também com sexto e sétimo, e depois indo crescendo aí até o final do Fundamental 2, os alunos vão começar a ser divididos por níveis de conhecimento. Qual que é a ideia disso? Cada vez mais a gente sabe que os alunos chegam com níveis de conhecimento linguísticos diferentes, dependendo de onde eles já estudaram, dependendo de que, enfim, influências que eles tiveram até esse momento de entrar aqui no Band. Com isso, a nossa ideia não é criar cursos extras, não é criar cursos em outros horários, mas sim, dentro do horário de aula dos alunos, eles vão ser divididos e aí sim, misturados com outras turmas, para que eles acompanhem um determinado nível com todo o rigor e a precisão com que é desenvolvido o nosso curso tanto de inglês quanto de espanhol. Ainda como um legado da pandemia, que o Bandeirantes não poderia ignorar que está cada vez mais fortalecido, é voltar um pouquinho naquela discussão do ensino híbrido. De novo, a gente não acredita que ensino híbrido significa deixar o aluno mais tempo em casa, estudando por conta própria, do jeito que ele conseguir fazer. A gente acredita que esse momento do híbrido vai poder ser usado para o aluno estar exposto a outras estratégias, como eu comentei com vocês anteriormente. Então, também a partir de sexto, sétimo e primeiro, e continuando em ondas, né, até a gente ter todas as séries trabalhando com isso, nós vamos ter alguns momentos da carga horária dos alunos em que eles vão ter mais autonomia para desenvolver o seu aprendizado. Vão ter objetivos claros, vão ter demandas, vão ter entregas, tudo de acordo com cada uma das disciplinas que vão estar envolvidas nesse processo, com orientação de professores, com o uso do espaço, inclusive de equipamentos da escola, quando for o caso, mas com o objetivo do aluno poder desenvolver o que ele precisa mais naquele momento para aquela disciplina. A gente sabe que o aprendizado não é igual para todos, mas a gente também acredita que a gente tem objetivos, tem metas, a gente tem conteúdos e habilidades a serem desenvolvidas. Então, a ideia desses momentos em que os alunos vão ser expostos a essas outras estratégias, começando ano que vem, com sexto, sétimo e primeiro, e subindo aí ao longo dos anos, é justamente conseguir ter um momento, ter um horário para o aluno trabalhar com isso. O que pode ser isso? Pode ser desde o momento em que o aluno está desenvolvendo um projeto e ele precisa aí usar a impressora 3D, um grupo precisa usar num momento, outro grupo precisa usar em outro momento. Por que todos têm que usar ao mesmo tempo? Por que não deixar esse projeto em que o aluno está trabalhando orientado por um professor guiar o melhor momento para usar um equipamento como esse? Pode ser um momento, por exemplo, de correção de um exercício, de uma prova, de discussão de um trabalho entregue. Por que todos vão ter que seguir exatamente a mesma ordem para fazer essa correção? Não faria muito mais sentido cada aluno, ou cada par de alunos, ou cada grupo pequeno de alunos conseguir desenvolver isso de acordo com as suas necessidades? É isso que a gente está propondo, sempre com orientação dos nossos professores, de toda a nossa equipe, para que esse ensino híbrido que a gente acredita como realmente futuro, já no presente, aconteça em 2022 aqui no Band. E para encerrar minha fala de hoje, eu vou voltar lá no começo, em que eu disse para vocês, né? A gente estaria aqui falando sobre letivas, sobre atividades complementares, sobre, né, todas essas diferenças que o Band faz e como é que ele faz. Então eu vou comentar com vocês também, porque, de novo, a gente está muito confiante que ano que vem vai ser muito melhor do que foram esses últimos anos aqui, esses últimos 2 anos. A partir do segundo ano, no segundo e no terceiro, os alunos têm que escolher eletivas. É obrigatório. Meio estranha, né, a comparação, mas a partir do segundo ano é obrigatório. Então, quem está vindo para cá, ano que vem, no primeiro ano, lá pela metade, lá por agosto, alguma coisa assim, nós vamos apresentar para os alunos quais são as eletivas que eles vão poder escolher para o segundo ano. E aí no segundo ano eles vão escolhendo para o segundo período e assim por diante até terminarem o terceiro.
Qual que é o objetivo dessas eletivas? Como é que elas foram construídas? Elas foram construídas pelos nossos professores a partir de uma demanda do colégio de que a gente gostaria de disciplinas que não fossem de aprofundamento, mas que tivessem algum caráter interdisciplinar e que tivesse também algum caráter de variação de estratégia, o que está muito em consonância com o que a gente está montando aí para o nosso ano que vem de ensino híbrido. Essas eletivas são nas diferentes áreas de conhecimento, então, linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas, e também foram pensadas não de forma anual, mas de forma a ocupar 1 ou 2 trimestres ao longo do ano, a partir do ano que vem. Qual que é o objetivo disso? O objetivo é que o aluno faça escolhas. Ele precisa ser exposto à possibilidade de mudar de ideia. Então eu sei, puxa, eu estou testando essa aqui, mais ciências da natureza, não tenho bem certeza que é isso que eu quero seguir em frente, quero começar agora, então vou dar uma olhada um pouco mais em ciências humanas e assim por diante. Esse pode ser um perfil que cabe nas nossas escolhas das eletivas. Assim como a gente também pode ter o perfil daquele aluno que já sabe, não, eu tenho certeza que a minha área é muito mais voltada para matemática e vai cursar todas as 4 eletivas que ele vai fazer aqui ao longo dos 2 anos, nessa área mais voltada para matemática e suas tecnologias. Ao final do 3º ano, aí sim as eletivas vão estar mais ligadas a processos seletivos, então vão estar ainda mais ligadas a essas questões voltadas para esses 4 grandes blocos, mas sempre mantendo a ideia da interdisciplinaridade e do aluno trabalhando cada vez de forma mais autônoma com essas variações de estratégias. Além disso, e aí vale para todos os anos dos nossos cursos aqui, do 6º ao 3º, os alunos também podem fazer atividades complementares. Essas atividades complementares são absolutamente opcionais, o aluno pode fazer, o aluno pode largar, ninguém quer que eles larguem, mas ele pode também, não vai ter nenhum prejuízo. E essas sim são bastante específicas de acordo com interesses tanto dos alunos quanto dos professores. Então a gente oferece de oficina de pintura até curso de cálculo. E aí, lógico, dentro do que é adequado a cada uma das séries, a cada um dos anos, os alunos vão ter algumas opções que eles vão poder escolher para complementar toda essa experiência de estar aqui no Band. Bom, então sejam muito bem-vindos aqui ao colégio de novo. Esperamos ver vocês pessoalmente a partir aí do ano que vem. Estamos à disposição para qualquer ajuda, qualquer dúvida que a gente possa tirar de vocês. Obrigada. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Vivência Band Digital. Eu sou Mariana, junto com o professor Renato, nós somos coordenadores da disciplina STEAM aqui no Band. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Band, sejam bem-vindos à sala do STEAM. Nós faremos hoje uma pequena vivência, experimentar um pouco como será a experiência dos filhos de vocês aqui no Band, nessa disciplina que ela é curricular no ensino médio, né? Uma disciplina que trabalha por projetos e está presente aí no 1º, 2º, 3º ano do ensino médio numa crescente de autonomia. Mas antes de falar de cada ano, Mariana, o que é o STEAM? Muito mais do que a união de 5 letras, o STEAM é uma abordagem para o ensino de ciências que integra as ciências, tecnologias, engenharias, artes e design e a matemática. Então, sob uma perspectiva que é inter e transdisciplinar, muito mais do que ver, do que reproduzir a ciência, o STEAM propõe o fazer científico. Essa disciplina foi criada pelos próprios professores do Band, né? A gente montou uma equipe multidisciplinar, então tem professores de física, de química, de biologia, tem engenheiro. Então é uma disciplina criada por diversas mãos, com diversos olhares, né? E uma equipe formada hoje por 29 pessoas, né? Das diversas áreas. Professores esses que também trabalham nas disciplinas tradicionais, física, química, biologia e assim por diante. Além dos nossos técnicos e dos assistentes de ensino que contribuem nesse compor do STEAM. Então, bora fazer a vivência? A nossa trajetória de STEAM começa no 1º ano do ensino médio
em que a proposta da série é que os nossos alunos passem por uma instrumentação científica, desenvolvendo conceitos e habilidades para que possam propor as suas questões de investigação e desenvolver os seus projetos. Nesse primeiro momento, inspirados pela Escola de Artes Bauhaus, fazemos todos um estudo de luz, cores, a interação com o olho. Então, como que nosso olho enxerga as imagens? Como é que é essa interação entre cor e luz? Será que essa imagem que a gente vê no papel tem alguma diferença em relação à imagem que é formada na tela do computador? O que será que tem por trás disso? E mais do que isso, né? O que será que tem dentro dessa caixa? Esse é um dos desafios que os nossos alunos precisam resolver. Por meio de pequenos problemas, situações que se aproximam bastante da realidade, no primeiro ano a gente traz muitas questões. E essas questões vão trabalhando de forma interdisciplinar os olhares da física, da química, da biologia, as artes, a tecnologia, a engenharia e a matemática na concretização dos projetos. A concretização se dá com a constituição de uma maquete, toda inspirada na Escola de Artes e Design Bauhaus, mas que aplica os conceitos desde o olho até essa interação com as luzes. Aqui, se vocês chegarem bem pertinho, dá para ver todo um jogo de sombras, dá para a gente ver as cores e as formas típicas dessa escola que influencia até hoje a arquitetura e o design no mundo todo. E o trabalho agora é orientado pelo futurismo, um outro movimento artístico que, alinhado com a disciplina de física que os alunos têm lá na teoria, faz todo o estudo da cinemática. Então, partindo primeiro desse estudo do movimento, com a análise de dados gráficos no Excel, por exemplo, os alunos têm o desafio de construir um carrinho usando as ferramentas tanto físicas, de diversas maneiras, como também ferramentas digitais para fazer, por exemplo, o corte do chassis na cortadora laser. Uma vez que eles fazem o seu carrinho, esse protótipo vai sendo iterado aula a aula por meio de testes, medição do tempo de corrida desse carrinho, ao ponto que eles vão passando por sensores, esses tempos são medidos e aí eles conseguem pensar qual é o melhor design, como é que eu vou conseguir a melhor performance do meu carrinho para aquela corrida, que é a nossa grande corrida final. Então aqui a gente tem alguns exemplos de carrinhos que foram feitos pelos nossos alunos e que foram para a pista. Bom, gente, e toda essa experiência do primeiro ano que a Mariana mostrou para vocês, ela passa além das temáticas que vocês viram, dos projetos que vocês viram. Em todos eles os alunos acabam utilizando ferramentas, sejam elas ferramentas físicas, martelo, furadeira, tudo sempre supervisionado por algum adulto, professores, técnicos e assistentes. Passa por fabricação digital, então a gente tem nossas impressoras 3D, tem a cortadora laser, tudo isso para criar repertório para os alunos, porque como que você vai desenvolver o seu próprio projeto, desenvolver o seu próprio experimento, montar o seu experimento sem antes ter conhecido as ferramentas, né, sem antes ter conhecido as possibilidades. Então a ideia é instrumentalizar esses alunos todos, porque no segundo ano eles vão aplicar isso. Bom, gente, dando continuidade ao curso do STEAM, no segundo ano, depois que eles já instrumentalizaram, já mexeram com as ferramentas, etc., a ideia é que eles passem por uma grande iniciação científica. A gente tem um grande projeto que vai ser desenvolvido ao longo do ano, em que os alunos vão ler artigos científicos, escrever um referencial teórico, escrever um artigo, propor um experimento, propor uma hipótese, testar essa hipótese no seu experimento e validar ou não a sua hipótese. No final do ano, eles apresentam esse projeto num grande congresso, que é o Festival STEAM, seria uma concretização desses projetos. Os alunos são convidados para a iniciação científica. Essa iniciação científica acontece dentro de uma grande contextualização de exploração espacial.
Mas antes de ir para a exploração espacial, os alunos são convidados a pensar em quais problemas que a gente tem aqui na Terra e qual a relação desses problemas que a gente tem aqui na Terra com as necessidades básicas que você precisa numa possível exploração espacial. Nesse momento, os alunos também percebem que muitas das coisas desenvolvidas no contexto da exploração espacial estão presentes no nosso dia a dia. É o caso do LED, é o caso do ar-condicionado, é o caso de diversas outras tecnologias que a gente nem percebe, mas que foram desenvolvidas num contexto de exploração espacial. A partir dessa temática, os alunos devem pensar uma pergunta de pesquisa, identificar um problema, fazer uma pergunta de pesquisa, elaborar um experimento para testar essa pergunta de pesquisa, para testar suas hipóteses, chegar à conclusão. Eles vão produzir artigos. A gente o tempo todo trabalha com registro, com diário de bordo, né? Então os alunos produzem um diário de bordo, registrando todo o processo que eles passam ao longo do ano, até chegar no final do ano com os seus resultados que eles apresentam no Festival STEAM. Além de usar todas as ferramentas, né, que a gente apresentou anteriormente, os alunos eles passam por uma experiência científica de verdade, em que eles muitas vezes vão acabar testando a hipótese e vão refutar essa hipótese, ou eles vão fazer um experimento que não dá certo. Eles vão vivenciar na prática mesmo como que é o fazer ciência de verdade. Por fim, no terceiro ano do ensino médio, um pouco diferente do que acontece no segundo, os alunos continuam com o trabalho por projetos, só que agora orientados pela abordagem do Design Thinking. Então, pensando nas temáticas que estão relacionadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, agora é a vez deles pensarem nos problemas e colocarem a solução com as pessoas no centro. Então, a partir disso, cada grupo vai organizar o seu percurso junto com os seus professores orientadores para prototipar uma solução que, olhando para esse universo, a partir de uma pesquisa com essas pessoas envolvidas, possam trazer soluções criativas, viáveis e principalmente inovadoras. Bom, gente, o curso do STEAM no Bandeirantes é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse curso foi criado, né, por professores altamente qualificados e ele tem reconhecimentos nacionais e internacionais. Já participamos de diversos congressos, as pessoas querem saber o que a gente está fazendo aqui. Já apresentamos esse trabalho na Austrália, já apresentamos em congressos na USP, na Unicamp, né? E as pessoas querem entender como implementar um currículo STEAM de forma curricular no ensino médio de um colégio como Bandeirantes. Então a gente espera que vocês tenham gostado dessa pequena amostra e, mais do que isso, esperamos estar junto com vocês o ano que vem. Olá para todos e todas, é muito bom tê-los aqui, é muito bom conversar com vocês. Meu nome é Estela Zanini, eu sou diretora de convivência do BAND, sou ex-aluna, entrei aqui como professora de Ciências e Biologia, acabei me encantando pelo trabalho de prevenção às drogas e educação sexual e nesse contexto acabei aprofundando os meus estudos na área de Psicologia da Educação, de Pedagogia e hoje dirijo essa área de convivência. O que compete à diretoria de convivência no BAND é implementar ações que visem uma convivência positiva. Entendemos como convivência positiva aquela baseada no respeito mútuo, na justiça, na confiança, que são valores do BAND também. Então, por que é importante trabalhar a convivência na escola? Existem 3 fatores principais. Primeiro, a BNCC, que traz a ideia da educação integral. A educação integral é entendida como a educação completa de um indivíduo, que inclui aí o desenvolvimento das competências socioemocionais, das competências sociomorais. Além disso, como a informação ela é cada vez mais fácil de ser encontrada e os alunos têm acesso a muitos meios de informação, muda também o papel do professor. O professor passa a ser um mediador de discussão, um mediador na construção do conhecimento do aluno. E por último, tem também a questão da melhora do clima escolar. É sabido que uma convivência positiva traz uma melhora do clima escolar para todos. O trabalho de convivência positiva não é um trabalho para o aluno, é um trabalho feito para a escola.
pautado então em relações mais justas, mais democráticas, relações de confiança, de solidariedade, de empatia, de respeito mútuo. O trabalho de convivência ele tem que ser desenvolvido a partir de um plano de ações. Esse plano de ações da convivência ele é pautado basicamente em 3 esferas. Uma é a formação de professores, a segunda são as aulas de CPG, convivência em processo de grupo, e o terceiro é o protagonismo dos alunos. A formação de professores é feita por profissionais externos, por profissionais internos também, especialistas em desenvolvimento do adolescente, prevenção às drogas, desenvolvimento da moralidade. Atualmente a gente tem parceria com o GPEM, Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Moral da Unicamp e Unesp, que nos traz muita contribuição na área de formação de professores. A aula de CPG, Convivência em Processo de Grupo, é uma aula diferente. É uma aula na qual os alunos vão trabalhar o desenvolvimento de competências socioemocionais, valores sociomorais, é onde o professor vai trabalhar temas que envolvem o desenvolvimento emocional do adolescente, a prevenção às drogas, a educação sexual. As aulas são dadas em um ambiente próprio, o aluno sai da sua sala de aula normal, 2 professores trabalham em conjunto, as dinâmicas são muito variadas, então desde filmes editados até música, poema, jogos, enfim, e os temas todos adequados à faixa etária. Existe uma preocupação da escola em fazer com que a aula de CPG também tenha ligação com outras disciplinas. Então, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio e segundo ano, a gente trabalha muito em sintonia com o curso de filosofia. Nas séries do ensino fundamental 2, a gente trabalha muito com ciências, às vezes com português, redação, enfim, é uma disciplina que também permite essa transversalidade de conteúdos. Os professores de CPG passam por um processo de formação longo, nós aprendemos muito entre pares, mas também com o auxílio de especialistas que vêm e trabalham temas específicos conosco, e a equipe de orientação educacional também faz parte desse preparo junto com professores de CPG. A equipe de convivência da escola é, portanto, formada pelos professores de CPG, pelas orientadoras educacionais. Cada série tem uma orientadora educacional responsável e que articula todo o conteúdo de CPG com os professores responsáveis pela série também. E uma coisa que a gente gosta muito dentro dessa dinâmica do CPG é o espaço das rodas de diálogo. São momentos em que os alunos podem trazer temas que devem ser discutidos em aula com a mediação da professora e da orientadora educacional. E por último, a gente tem também os espaços de protagonismo de alunos. Então, Bandeirantes é uma das escolas que primeiro implementou as equipes de ajuda no trabalho de prevenção ao bullying. O trabalho das equipes de ajuda é um trabalho de aproximação. Os alunos recebem formação para se aproximar de outros alunos, de colegas, que estejam em alguma situação mais de isolamento ou que estejam mais tristes. Eles começam a perceber, se aproximar desses meninos e com isso conseguem realizar um trabalho entre pares com a mediação da orientação para favorecendo a inclusão e evitando então as atitudes de violência, de desrespeito, enfim, que podem levar a situações de bullying. Temos também o CARE no ensino médio, que trabalha com a saúde mental. Então são várias ações que fazem com que o clima escolar, a convivência na escola seja uma convivência melhor. Talvez vocês se perguntem como ficou o trabalho de convivência no momento em que a escola, obrigatoriamente, passou a funcionar mais no modelo remoto. Esse trabalho continuou existindo por meio da orientação educacional, que atendeu inúmeras famílias, inúmeros alunos e alunas, por meio das aulas síncronas de CPG, convivência em processo de grupo, por meio das equipes de ajuda que continuaram atuando e do CARE também. Para o ano que vem, a gente tem uma série de ações para trabalhar o acolhimento e a chegada na escola depois de 2 anos tão atípicos. Para 6º e 7º anos, o Caça Band. Para 8º e 9º, o Integra Band. Para os primeiros anos, uma série de rodas de conversa com alunos e alunas promovidas pela orientadora da série. Então, o Band é uma escola que está preocupada, sim, em receber esses alunos e perceber quais são as lacunas que ficaram tanto de aprendizagem quanto do ponto de vista emocional e que precisam ser trabalhadas agora na escola a partir de 2022. Queridos pais, mães e responsáveis, aqui no Band acreditamos que a educação ela é feita na parceria escola e família. Traga seu filho,
Nós o faremos nosso aluno e juntos formaremos um cidadão.